Se lembram da pergunta que ficou no último vídeo? Será que temos essa capacidade de assimilar a verdade? Se você tivesse que escolher nesse exemplo, em que fila você estaria? Infelizmente, muitos preferem as cócegas nos ouvidos. Se você escolheria a fila da mentira, esse vídeo não é para você. Pode fechar ele. Agora, se você escolheria a fila da verdade, se prepare, porque o que eu vou começar a dizer a partir de agora vai ser muito difícil, desconfortante, mas é a verdade. Todo o conjunto de doutrinas dentro da organização das Testemunhas de Jeová é taxado de a verdade. Por exemplo, quantas vezes no campo nós perguntamos para o nosso companheiro de pregação: "E aí, como você conheceu a verdade?" Essa verdade que perguntamos é, na verdade, um título que colocamos a todo o conjunto de ensinos que recebemos dessa fonte, a organização. Agora, como comparativo, pense. Você já foi ao supermercado e falou: "Estou precisando de um bombril para lavar a louça." Pois bem, na verdade, você não precisava de um bombril, você precisava de uma esponja de aço. Porém, com a técnica da propaganda e da repetição da mesma palavra vez após vez, nesse caso bombril, que é apenas uma marca, isso virou praticamente a definição de esponja de aço. Na sua mente, bombril é esponja de aço. Esponja de aço não é bombril. Bombril é apenas uma marca dentre várias. Então, não é porque nós conhecemos o conjunto de ensinos da organização como verdade que ela seja a verdade. Isso só foi repetido várias vezes até grudar em nossa mente e a encararmos assim. Mas então, se essa não é a religião verdadeira, qual é? Quer saber qual é a religião verdadeira? A Bíblia vai mostrar. Ali em Tiago 1,27, que diz: a forma de adoração, a nota diz, ou religião, que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. Então, essa é a religião verdadeira. Não uma denominada organização A ou B. Mas alguns podem falar: mas Bruno, nós precisamos de um meio para se achegar a Deus. A Bíblia também mostra qual que é esse meio. Quando os discípulos perguntaram qual o caminho, ali em João 14,6, Jesus respondeu o seguinte. E Jesus respondeu-lhe: o corpo governante? A religião A ou B é o caminho? Não, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso já estava bem entendido entre os discípulos de Jesus, pois o próprio Pedro fez uma pergunta retórica para Jesus em forma de afirmação, ali em João 6,68. Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para onde? Qual organização ou religião? Não. Para quem iremos? Tu tens declarações de vida eterna. Vimos que os discípulos já sabiam que não se tratava de seguir alguma organização ou religião física, mas alguém. Nesse caso, o próprio Jesus. Mas alguém pode falar: mas é aquela admoestação de Hebreus 10:25 de não deixar de nos reunir? Não prova isso que se necessita de congregações? Ou as próprias cartas de Paulo às congregações não provam que haviam congregações, exigindo assim um sistema religioso? Muito bem. Agora eu pergunto: você sabe qual o conceito de congregação?
é um grupo reunido, um prédio em um local específico onde as pessoas se reúnem. Bom, a definição de congregação se refere a reunião de pessoas, não a um local específico. Mas para se reunir, as pessoas precisam de um local. Nem sempre. Como que nós nos reunimos durante a pandemia? Cada um nas suas próprias casas. E não deixamos de nos reunir, não é mesmo? Como eram as reuniões? Online ou presencialmente? Online. E até com alguns vídeos gravados pelo próprio corpo governante. E deixava de ser uma reunião por causa disso? Não. Pois bem, então o fato de existirem congregações no primeiro século não quer dizer que eles tinham um local fixo ou um prédio dedicado exclusivamente para isso. Pelo contrário, a Bíblia mostra que eles se reuniam na casa de alguns irmãos. Jesus, ele veio para quebrar essa ideia de que as pessoas deveriam ir a um lugar físico para verdadeiramente adorar a Deus. Como prova, veja o que o próprio Jesus respondeu à samaritana, quando ela questionou onde devia se adorar, pois os samaritanos adoravam nos montes e os judeus no templo, lugares físicos. Acompanhe comigo João 4, do 20 ao 23. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas o seu povo diz que o lugar onde as pessoas devem adorar é em Jerusalém. Jesus disse-lhe: acredita em mim, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois realmente o Pai está à procura desses para o adorarem. Ah, então quer dizer que não precisamos de um local físico específico? Pois é, essa é a verdade segundo a Bíblia. A partir daquele momento, Jesus acabou com o dogma de que era necessário ir a um lugar físico para adorarem a Deus. Mas alguns podem dizer: só que nós precisamos de um grupo, e para reunir um grupo precisamos de um local de reuniões. E por isso temos os salões do reino. Tudo bem, eu não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que não é um requisito bíblico haver um local físico e fixo, ou que houvessem várias pessoas para que ocorresse a adoração ou o estímulo ao amor e às boas obras. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 18:20. Pois, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Precisa de uma grande quantidade? Não. O próprio Jesus falou que onde houvessem 2, você e mais um, já é possível estimular ao amor e às boas obras. E ele disse que estaria ali no meio. Então, segundo a Bíblia, é possível exercer a adoração verdadeira sem necessariamente ter ou pertencer a um local físico ou fixo com muitas pessoas. Então, o fato de terem um local físico e fixo para se reunirem ali não é base para afirmar ser a verdade. Mas, mesmo assim, quem é que leva e divulga o nome de Jeová, por exemplo? Nós, testemunhas de Jeová, restabelecemos o nome de Deus. Nós é que usamos este nome. Nós é que fazemos a pregação de casa em casa, assim como descrito em Atos 20:20 e Mateus 24:14. Por isso nós somos a religião que adora o verdadeiro Deus, Jeová. Somos o único povo que faz esse trabalho na terra.
Bom, eu acredito que você ficaria surpreso em saber que não é somente as Testemunhas de Jeová que utilizam esse nome. Várias outras religiões utilizam esse nome. E ele está se tornando bem comum, na verdade. É certo que uma boa parte da divulgação foi feita pelas Testemunhas de Jeová. Porém, não foram as únicas e nem as primeiras, nem mesmo na Bíblia. Já haviam várias traduções da Bíblia que utilizavam o nome de Deus, antes mesmo da tradução do Novo Mundo ser impressa pela primeira vez. Um exemplo é a própria tradução King James, muito conhecida, ou Rei Jaime. Isso não quer dizer que o tradutor, o Rei Jaime, necessariamente exercesse a religião verdadeira, não é mesmo? Ou porque ele expôs o nome de Deus várias vezes na sua tradução, quer dizer que ele pertencia à religião verdadeira. Acho que você não vai concordar com isso, não é mesmo? Mas só nós levamos o nome Testemunhas de Jeová, que foi designado por ele mesmo em Isaías 43:10. Primeiro detalhe: esse trecho não é uma profecia apontando para um grupo que iria surgir na nossa época com o nome Testemunhas de Jeová. Se você pensa assim, está fazendo uma inferência no texto original, que ele não quer dizer isso. Mas se formos seguir essa linha de raciocínio, de levar o nome, os verdadeiros seguidores de Jesus são a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pois eles levam o nome de Jesus Cristo na sua organização. Sabem quem são esses? Os Mormons. Vocês acham que os Mormons são os verdadeiros seguidores de Cristo só porque levam o nome dele na fachada da sua organização? Ou então a verdadeira congregação do primeiro século, apontado várias vezes na Bíblia pelas cartas, é a religião Congregação Cristã, pois se denomina como tal. Então não é porque alguém se apropriou de um nome que verdadeiramente o representa. E outra coisa, hein? Jeová não disse que surgiria um povo com esse nome em 1931, que foi quando mudaram o nome de estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Quem fez isso foi Joseph Rutherford, aplicando erroneamente o texto de Isaías. Esse texto, porém, simplesmente apresenta o cenário de um tribunal figurativo, no qual se reúnem todas as nações e perante as quais Deus chama os israelitas a dar testemunho de seu poder de salvar, exercido em benefício deles. Mas, ainda assim, a pregação no mundo inteiro quem faz, além de nós, como descrito em Mateus 24:14 ou Atos 20:20? Pois bem, primeiramente, pergunte-se, essas boas novas eram mesmo da maneira como as testemunhas de Jeová pregam hoje? Eram exatamente assim? Somente eles fazem esse tipo de trabalho? Não são somente as testemunhas de Jeová que fazem esse tipo de trabalho. A exemplo, os próprios Mormons, que também o fazem. Mas eles não fazem como nós? Não mesmo. Eles fazem melhor. Vocês sabiam que eles são maiores em número do que as testemunhas de Jeová? É só fazer uma pesquisa e você vai ver. O que acontece é que aqui no Brasil e no México existem mais testemunhas de Jeová proporcionalmente. Porém, em um contexto global, eles estão em maior número. E eles também vão nas casas, como as testemunhas de Jeová. Mas eles só vão em algumas casas. Ficaria surpreso em saber que a pregação do primeiro século não era paulatina, como fazem as testemunhas de Jeová, uma casa após a outra. No primeiro século,
Eles iam nas casas das pessoas, geralmente pessoas já receptivas ao cristianismo. Eram casas específicas. Tanto é que a tradução mais correta para Atos 20:20 não é de casa em casa, que passa a ideia de uma casa na sequência da outra, mas sim nas casas. É muito mais parecido com o que os mormons fazem hoje do que o que as testemunhas de Jeová fazem. Nem por isso significa que os mormons são a religião verdadeira. Se você pesquisar, vai ver que nem pela pregação, nem por usar o nome de Deus, nem por quantidade, se pode afirmar que se está na religião verdadeira. Bruno, você é muito orgulhoso e você é um apóstata. Não acredita mais em Jeová, por isso está dizendo essas coisas. Se você pensa isso, olha que interessante, você acaba de se autossabotar. Ou seja, nada e nenhum argumento ou prova do que eu falei serve para te convencer. E o máximo que você sabe e consegue fazer é ofender. O problema aqui não é a minha índole. Se eu sou orgulhoso ou não, isso não importa. O que importa é que se o que eu digo faz sentido ou não, se tem base ou não. Isso é uma argumentação ad hominem, lembra? Você ataca a índole, mas não ataca o argumento. Quem é o orgulhoso nesse caso? Quando você me acusa de ser um apóstata, primeira coisa, prove. Outra coisa, o que a Bíblia diz que é apostasia de verdade?